Olá, sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. O Alesp em Pauta de hoje já está começando. O tema de hoje, vamos falar sobre o que é glioblastoma. Você já ouviu esse nome? Pois é. É um tumor maligno primário do sistema nervoso central que é responsável pela maioria das mortes entre os pacientes com tumores cerebrais primários. No mundo, os cânceres no cérebro, o sistema nervoso central, que é responsável por captar e transmitir informações para o corpo, ocupa a 19ª posição entre todos os tipos de câncer, com 308 casos diagnosticados em 2020, conforme a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que houve em 2022 cerca de mais de 11 mil novos casos de câncer no sistema nervoso central. Dados do Instituto apontam também que cerca de 4% das mortes por câncer no Brasil são de pacientes com tumor cerebral. Para combater o avanço da doença, a Faculdade de Medicina da USP participou do desenvolvimento da vacina para combater o glioblastoma. E é para falar, então, sobre esse tipo de câncer que afeta milhares de pessoas no Brasil e em todo o mundo e o desenvolvimento também dessa nova vacina, que converso agora com o responsável pela pesquisa do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, Guilherme Lepski. Seja muito bem-vindo. Pronunciei correto? Pronunciou. Então, tá bom. Muito bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e falar com vocês. Bom dia. Guilherme, fala pra gente, então, um pouco mais como que funciona esse tratamento, como que está funcionando toda essa pesquisa. Bom, essa pesquisa se desenvolve na área de imunoterapia contra o câncer, né? Uma grande esperança no tratamento de câncer que vem se alinhar junto à quimioterapia e radioterapia com uma nova ferramenta para combater vários tipos de câncer. É tanto que há 2 anos o Prêmio Nobel de Medicina foi agraciado para pesquisadores dessa linha de pesquisa, né? Nossa terapia se baseia num tipo de célula do sistema imunológico de defesa da pessoa, chamada célula dendrítica. Então a gente pega essas células, isola de pessoas normais, purifica, mistura com o tumor da pessoa e injeta na pessoa com a doença, na esperança de prolongar a vida com qualidade de vida, né? A gente está acostumado a pensar em vacina quando a gente quer prevenir uma doença, né? Mas vacina é tudo aquilo que fortalece o sistema de defesa do corpo. Então, nesse contexto, essa vacina ela é usada já na vigência da doença. E aí, por enquanto, toda essa pesquisa está na fase 2 de tratamento, né? Tem um grupo de pessoas, 37, né? Mais ou menos 40 pessoas. Como que funcionou? Quais são os resultados? Nós encerramos recentemente o fase 2, um estudo que a gente publicou agora em março desse ano, onde nós reportamos a evolução de 37 doentes que foram tratados com esse tratamento, que tiveram uma expectativa de vida muito superior ao esperado para essa doença, né? É em cima desses resultados que a gente vai agora abrir o que a gente chama fase 3, onde a gente dá o tratamento para metade das pessoas, metade recebe o tratamento convencional e a gente compara ao final, né? Um estudo controlado, que a gente chama. E é para essa fase que a gente está esperando recursos que a Assembleia Legislativa recentemente nos agraciou, né? E qual foi a expectativa, esse aumento de expectativa de vida que você comentou? Quando a gente fala em glioma maligno, são tumores cerebrais malignos que vêm da célula da glia, a gente fala em 2 principais tipos. Num deles a gente teve um aumento de 3 vezes a sobrevida e no outro quase duplicou, aumentou 75% a sobrevida. Nos 2 casos foi muito significativo, né, estatisticamente falando. Então foi superior ao tratamento convencional padrão sozinho. E os efeitos colaterais, Guilherme? Foram percebidos alguns? A gente tem toda uma sistemática para coletar efeitos colaterais nesses estudos, né? A gente segue um protocolo internacional. Nós não observamos nenhum efeito colateral, nem moderado, nem severo, nem grave, né? Em todos esses doentes que receberam vacina entre 6 a 12 meses de seguimento, né? Absolutamente nenhum efeito colateral. E como foi selecionado? Como foram selecionadas, então, essas 37 pessoas? Imagino que seja um grupo bem heterogêneo, né? A gente tenta não deixar o grupo heterogêneo, né? Toda a expertise da pesquisa é justamente para deixar o mais homogêneo possível. Num estudo de fase 2, o primeiro grupo que a gente tinha especial interesse eram os doentes que já tinham sofrido o tratamento convencional, que é composto por cirurgia, quimioterapia e radioterapia, e que depois de um tempo tiveram a recorrência da doença, que a doença apareceu de novo.
Então é esse grupo de pessoas que a gente se preocupou em estudar e recrutar. Eram todos adultos com gliomas malignos e que já tinham passado pelo tratamento prévio. Agora, como que é a incidência desse tipo de câncer? É mais em homens, mulheres? Tem uma faixa etária? Tem uma prevalência que a gente possa falar? Tem sim. Se a gente fala em tumores intracranianos de maneira geral, a gente fala em 21, 22 novos casos por ano para cada 100 mil habitantes, né? No caso dos gliomas do tumor maligno, a gente fala em 7 a 100 mil habitantes por ano. Trocando em miúdos, na população de São Paulo, que a gente tem pelo último censo 44 milhões de pessoas, a gente espera mais ou menos 3 mil novos casos por ano somente no estado de São Paulo, né? Então é um câncer importante. E em termos de mortalidade, ele responde em geral por 3% das mortes anuais de câncer no Brasil. Por que esse aumento, Guilherme? É um tumor que sempre foi muito prevalente, Se você vê ao longo das últimas décadas, a prevalência dele não tem aumentado, diferentemente de outros tumores que têm a ver com hábitos alimentares, poluição e etc., né? Esse não, ele está sempre aí numa prevalência bastante constante. À medida que a população envelhece, quando a gente tem a mudança do perfil populacional e aumento de pessoas mais velhas, aí sim tem esse aumento discreto de prevalência, né? Que é o fenômeno que está acontecendo na população brasileira com o envelhecimento geral da população, né? Porque ele é mais frequente a partir de 45 anos de idade. E esse tipo de câncer, ele então tem fatores hereditários, por exemplo? Imagino que ambientais externos não. Veja, o único fator de risco conhecido é a exposição a níveis supranormais de radiação, que é uma coisa que não faz parte da população, mesmo que se more na vizinhança de Angra. De Angra não existe isso, né? É só realmente para trabalhadores de radiação que isso poderia ter um efeito se não tiver o controle adequado dos níveis de exposição, né? Então nós não temos fator de risco significativos para a população. Existem algumas modalidades de hereditariedade, de câncer de componente genético, mas são algumas síndromes muito raras, né, que também não afetam a população geral. São mais ocorrência em algumas famílias específicas que têm diversos tipos de câncer na mesma família. Mas, como eu disse, é bem mais rara essa situação. A maioria das vezes, a gente chama, a ocorrência do glioblastoma ocorre de forma que a gente chama esporádica. Aparece do nada, sem que tenha havido uma somatória de fatores de risco, né? Agora, voltando um pouco, né, para a questão da pesquisa, quando começou? Há quanto tempo vem sendo pesquisada essa vacina? Esse projeto começou a ser idealizado em 2016, foi aprovado nos comitês de ética das várias instituições envolvidas em 2018, nós conseguimos verba para iniciá-lo no início de 2019, né, e ele foi agora encerrado no final de 2022, publicado no início de 2023. Então, veja o tempo de maturação que a ciência requer, né? As nossas dúvidas demoram para serem respondidas. Uma excepcionalidade ocorreu no contexto da Covid, que o mundo inteiro se organizou, recursos financeiros importantíssimos para que em 2 anos surgisse a vacina. Mas esse desenvolvimento geralmente dura 10 anos. E os recursos financeiros são outro fator, imagino que muito importante no avanço, né? Um fator determinante em quanto avança ou não essa pesquisa e essas descobertas, né? Sim, porque pesquisa em geral é muito cara, né? São insumos, pessoal técnico qualificado, equipamentos, parque de equipamentos e tudo isso, organizar tudo isso demanda tempo, né? E muitos recursos. Em todos os países do primeiro mundo, são várias as fontes de recursos, iniciativa privada, empresas e verbas públicas, não é? A gente fica atrás nos 3 quesitos, infelizmente, né? E por isso que a gente fica também atrás no desenvolvimento tecnológico, né? Hoje a maior parte desses investimentos vem do poder público? Sim, vem do poder público, seja diretamente
por emendas, ou seja, por agências de fomento, que são, por exemplo, o CNPq, CAPES, FAPESP, né? O dinheiro das agências é importante, mas ele tem sido muito restrito nos últimos anos, porque no estado de São Paulo é uma porcentagem do ICMS, e com a redução da atividade econômica, o dinheiro das agências também fica mais curto e a ciência sofre com isso, né? A gente tem um viés, uma tendência de achar que o dinheiro para pesquisa no Brasil tem que ir para as bolsas, para fomentar os investigadores, né? Mas isso é uma fração mínima da coisa. A gente tem que começar a olhar a pesquisa realmente como uma janela para o desenvolvimento, para a atração de investimentos pesados externos em novas tecnologias, né? Uma ideia que dá certo na ciência, abre uma empresa, contrata-se gente, traz recursos para o país, impostos, todo mundo ganha, né? Além de que o usuário final das terapias também, claro, obviamente. Principalmente, mas é todo um desenvolvimento que o país atrai se tem um viés desenvolvimentista, né? E tem estudos similares sendo realizados, por exemplo, ao redor do mundo ou em outros estados? Em outros estados brasileiros não, tem ao redor do mundo sim. A última vez que eu mapeei isso, nós tínhamos 33 estudos prospectivos em andamento com células dendríticas. Muitos deles começaram depois do nosso estudo, a maioria deles começou depois do nosso estudo e motivados pelos nossos resultados que a gente começou a publicar há um tempo atrás. Então há uma grande esperança no mundo inteiro e muito alinhamento de recursos para se desenvolver essa terapia. Algumas variantes, claro, de estudo para estudo você encontra variantes, mas tem muita gente perseguindo essa linha com muita esperança. Quer dizer, foi um estudo vanguardista que partiu de um grupo de pesquisa do estado de São Paulo. Sim, foi da iniciativa da Universidade de São Paulo, nasceu no Instituto de Ciências Biomédicas, né, com uma linha de imunologia lá, liderada pelo professor Alexandre Barbuto. E a partir de agora, qual que é a expectativa, então, para ampliar esse estudo, né? De repente, para envolver mais pessoas? Até agora, vocês trabalham com 37, né? Com esse grupo. Trabalhamos com 37, observamos esses doentes por muitos anos para poder justamente avaliar o efeito. E agora a gente tem um fase 3 organizado. No fase 3 a gente dá o tratamento para um grupo de pessoas que recebe o tratamento e um grupo recebe o que se chama um placebo, além do tratamento convencional, né? E agora estamos prontos a iniciar o fase 3, com a esperança de tratarmos 124 doentes, né? Isso é o próximo passo para pensarmos no registro dessa terapia junto à Anvisa, onde uma empresa, havendo interesse, pode pleitear o registro e aí sim a inserção da terapia tanto no rol da Agência Nacional de Saúde para saúde complementar, quanto no rol do SUS para tratamento no âmbito do SUS. Quer dizer, o próximo passo para ser regulamentado pela Anvisa, antes de ser regulamentado pela Anvisa, é essa fase 3. Exatamente. E aí, logo após ser regulamentado pela Anvisa, então já consegue ser escalonado. Exatamente. E aí, tem uma expectativa de quando isso consegue chegar, ou uma prospecção de quando isso pode chegar até a população? Olha, esse tempo não é possível a gente abreviar esse tempo, depende dos resultados científicos, etc., do interesse de empresas para registrar o produto, etc. Porém, a Anvisa aprovou uma legislação específica que permite o uso compassivo, eu vou explicar isso, o uso compassivo de determinadas terapias quando há evidência de benefício, seja em estudos nacionais ou internacionais, né, e havendo um profissional que se responsabilize pelo tratamento, então é possível essa terapia ser ofertada ao paciente. Isso se chama uso compassivo e isso é disciplinado pela Anvisa, mesmo que o tratamento não esteja ainda protocolarmente oferecido. E nesse caso, o tratamento seria, por exemplo, já disponibilizado pelo SUS, por exemplo, em algum momento, imagina-se isso? Esse tipo de terapia disponível? Isso é um passo, a gente vai, sem dúvida, pleitear a incorporação dessa tecnologia
no SUS, existe todo um processo para isso, mas isso depende dos resultados. Né? O dinheiro público para a saúde, ele tem que, como os recursos são escassos, ele tem que ir de maneira muito certeira para terapias que já se consagraram. O SUS não pode investir em terapias que ainda não estão estabelecidas mundialmente, né? Então, no SUS demanda essa etapa de avaliação dos resultados no âmbito da Conitec. Fala um pouco para a gente, né, até por participar dessa pesquisa pioneira, etc., qual é a importância justamente de políticas públicas, né, aqui no Estado que fomentem cada vez mais os centros de pesquisa? A gente sabe que os principais centros de pesquisa do Brasil, muitos deles estão em São Paulo, né? E qual é a importância de cada vez mais as pessoas mudarem, principalmente os governantes, né, o poder público mudar esse olhar, mudar essa visão? Eu acho que é um tripé. O cientista tem que deixar de ser nerd e comparecer mais em ambientes assim para explicar para a comunidade a importância do seu trabalho, sensibilizar os cidadãos que podem, por sinal, cobrar os seus representantes legais na esfera do legislativo para que disciplinem recursos. Então, o cientista requer que saia do laboratório, da sua bolha de pesquisa e comunique-se melhor com a sociedade. Isso é um tripé. O deputado ou parlamentar tem que ter também uma sensibilidade maior com a causa da saúde e procurar dirigir os seus recursos de maneira mais responsável e eficaz. Né? Os canais existem, os centros de pesquisa existem, os profissionais que lideram essas pesquisas existem, né? Então é um ambiente que demanda melhor integração, né? Então é cientista, o parlamentar e a população agindo para que esses recursos cheguem onde precisa, cheguem na mão dos pesquisadores, dos centros de pesquisa e possam retornar à população do jeito que precisa, né? A gente não pode, na saúde nem na pesquisa, ficar tapando o buraco, né? Liberar aquele pouquinho de verba suficiente para pagar as bolsas até o final do ano, ou para que aquele hospital não feche, ou para aquele centro de pesquisa não fechar. A gente tem que pensar além e realmente olhar para o mundo, ver o que está acontecendo no mundo e como a gente pode acelerar o nosso desenvolvimento para não ficarmos na rabeta do desenvolvimento, porque isso volta caro para a sociedade. Uma terapia celular como essa, que a gente está tentando desenvolver, existe comercialmente nos Estados Unidos a um custo de $100 mil por injeção. São R$500 mil para uma injeção. Se a gente não desenvolve aqui, vai acontecer de uma grande indústria farmacêutica internacional registrar esse produto, se estabelecer como protocolar fora do país, e aí vem de fora para dentro a imposição, o SUS vai ter que comprar essa terapia, pagando um custo de mais de R$1 milhão por dose. Você fala, mas é muito caro, não dá para a nossa realidade. Dava. Se tivéssemos fomentado desde o início, como a gente está tentando fazer aqui, acaba saindo por um custo infimamente menor para a população. Mas alguém tem que acreditar na ciência e tem que investir. E esse ainda é um problema aqui no nosso país, né, Guilherme? É muito grave esse problema. É muito grave esse problema no país. A gente não pode se satisfazer com os pequenos sucessos que a gente tem, né? Na pandemia da Covid vacinamos muita gente, etc. Tá, isso foi bom, poderia ter sido melhor, né? Mas investimos em pesquisas de novas vacinas via Instituto do Butantan, via Fiocruz, não é? Em duas vertentes diferentes, mas a bem da verdade, a terapia que se estabeleceu, a vacina, foi a base de RNA, que a gente não está fazendo no Brasil. Então, por que a gente não tem parque tecnológico no Brasil para fazer vacina de RNA como se faz em Estados Unidos e Europa? É aí que a gente tem que olhar. O que precisa para fazer isso? Vamos lá, vamos unir o poder público, empresas, sociedade, para a gente chegar mais rápido, né? Só assim a gente vai se desenvolver. Todos os países que conseguiram um avanço econômico grande, social e econômico grande, eles investiram muito em educação de ponta, desenvolvimento científico, e é uma coisa que demora 20, 30 anos para maturar. A gente tem que começar em algum momento, né?
Você sente que o estado de São Paulo caminha para essa direção, principalmente agora, né, com esse novo governo? Quem está à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação é justamente o ex-reitor da Universidade de São Paulo, né, o Varran, que acredita muito em pesquisa. Né? Sim, a gente tem pelo menos boas cabeças e sente uma sensibilidade maior para essas questões e um entrosamento maior entre as esferas decisórias. Não é? Acredito que a gente esteja em situação de vantagem em relação a outros estados da federação que, por razões históricas, não tenham um parque de equipamentos e pessoas, cientistas, tão concentrados como no estado de São Paulo. Então a gente tem elementos para caminhar mais rápido que o resto da federação, se houver fomento adequado, né? E agora você falava então que após ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa uma verba então vai ser repassada para que esse estudo possa avançar para essa etapa 3, como você vinha falando para a gente, né? Como que foi toda essa aprovação, a partir de agora a liberação desse valor, quando efetivamente isso chega e pode começar a ser implementado? Bom, nós estamos aguardando os trâmites burocráticos, parece que já foi feito um ofício para liberação da verba, essa verba vai para a Fundação Faculdade de Medicina, para fomento dessa pesquisa como designado, e estava em reunião agora cedo com o professor Wanderson Rocha, do Centro de Hematologia e Hematoterapia do HC, para a gente ver onde que a verba vai ser primeiro alocada. Porque o orçamento do nosso estudo era para 6 milhões de reais, a gente conseguiu uma verba de 1,1 e havendo mais, a gente pode fazer outras terapias em paralelo ou acelerar essa terapia, né? Então, há uma demanda muito grande de a gente estabelecer o Centro de Terapia Celular Avançada no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, que vai permitir não só esse estudo, como o CAR-T, célula T modificada, que é importante para leucemias, linfomas, outros tipos de cânceres, né? Para adultos, para crianças. Então, é o mesmo parque de equipamentos e o mesmo tipo de pessoal, de pesquisadores que a gente usa para várias linhas de tratamento. Qual é a diferença especificamente desse estudo para o CAR-T-cell ou não? Ou um se usa do outro como complemento? Bom, são duas estratégias diferentes, eu posso tentar explicar porque alguns termos são conhecidos. Por exemplo, a gente tem no nosso sangue linfócitos T, são um tipo de glóbulos brancos que vão reagir contra células modificadas. No fim, o câncer é uma célula modificada. A gente tem, no caso do CAR-T, que programar o linfócito T para dirigir as suas metralhadoras para alguns alvos específicos na célula tumoral. Essa é a pré-programação que se faz na célula T, que fica designada CAR-T. Então, a gente tem que ter um alvo para virar para a célula T e falar, tá aqui esse alvo que você vai combater o tumor. Então, essa é a estratégia CAR-T. Ela está sendo consagrada para tratamento de cânceres hematológicos. A nossa estratégia é um pouco diferente, ela se baseia num outro tipo de célula, que chama célula dendrítica, que ela vai englobar e digerir a célula tumoral e apresentar todos os elementos dessa célula para o sistema de defesa do corpo, inclusive os linfócitos T. E aí os linfócitos T começam a combater esses diversos elementos. Então, enquanto o CAR-T ele programa a célula para atacar um alvo, a célula dendrítica pode programar para atacar centenas de alvos ao mesmo tempo, porque ela expõe todos os epítopos do tumor que a gente conhece e não conhece. Você comentou que esse grupo de pacientes ele vem sendo observado, ele continua sendo observado por um tempo, né? Como que funciona? Qual é esse tempo? Há quanto tempo eles já estão sob observação e por mais quanto tempo, então, vocês ainda continuam acompanhando? Bom, quando a gente programa um estudo, a gente também tem que programar por quanto tempo vai observar os doentes, né? E a gente segue frequentemente além do tempo programado. Então, no caso do nosso estudo, de 37 doentes, nós temos 7 doentes que sobrevivem até hoje há mais de 36 meses depois do final da vacinação, mais de 3 anos depois do final da vacinação, que é um tempo muito grande e sem evidência do tumor
pelos exames de ressonância. Então a gente chama resposta completa. E a gente está, obviamente, interessado nesse subgrupo de pacientes para entender o que eles têm de diferente, que fizeram eles quase que curar o tumor. A gente não pode ainda tecnicamente chamar de cura, porque precisa de um tempo maior, mas a gente chama remissão completa. O que fez eles entrarem em remissão completa durante tanto tempo assim, e o que eles têm de diferente em relação a outros doentes que reagiram por um tempo e depois pararam de reagir. Então, nós coletamos sangue desses doentes, estamos fazendo algumas análises, isso vão ser publicações futuras do nosso grupo, né? Porque se a gente entender o que há de diferente nesses doentes, a gente pode eventualmente fazer o mesmo tipo de indução nos outros pacientes que vão, do estudo, que vão reagir melhor, né? Então, Guilherme, a gente pode falar, né, nesse cenário todo, quer dizer, com tantas tecnologias, né, como esse estudo que vocês desenvolveram, essa vacina e muitas outras, como você citou agora, a gente pode falar que a gente está cada vez mais próximo da cura do câncer? Acredito que sim. É muito amplo, né? Falar isso, eu entendo. Eu acredito que sim. Nós estamos batalhando seriamente para isso, não é? O que a gente tem que entender é que muitas vezes o câncer, e muitos dos cânceres já são assim, são doenças crônicas que a pessoa vai lidar, né, sob controle durante um tempo muito grande de vida. Então, às vezes a gente não consegue curar uma condição, mas a gente consegue controlar até indefinidamente para que a pessoa viva bem. Então, acho que o objetivo maior no câncer é esse, né? Tem muitas doenças que a gente não cura. Por exemplo, o cobreiro, que a população chama, o herpes zoster. A pessoa tem um ataque aqui, outro ali, nunca cura. Aquilo vai sempre voltar, uma vez ou outra pode voltar. E várias outras doenças, né? Então, talvez muitos dos cânceres acabem ficando assim. A gente acaba controlando e ele fica aí quietinho e a pessoa vive com uma doença crônica como pressão alta, diabetes e assim por diante, né? Mas, sem dúvida, a gente está caminhando nesse sentido. Você diria que o controle, né, ou o estudo, então, desse tipo de câncer, que não tem tantos fatores externos, né, como alimentação, poluição, alguns outros, por exemplo, é mais fácil de, então, por meio de pesquisa, chegar a esse controle? Não, todos são desafiadores. Aí o que muda é a estratégia pública, né? Porque, veja bem, se eu tenho um câncer que depende muito do tabagismo, por exemplo, para que o número de doentes diminua no sistema de saúde, então vamos fazer uma campanha anti-tabagismo, como foi feito no Brasil satisfatoriamente desde 93, e aí a incidência desse câncer ela diminui. É muito mais fácil evitar que a doença apareça do que combater quando ela já aparece. Mais barato e mais fácil, né? Alimentação, mesma coisa, para câncer de cólon, que depende de muita gordura, alimento gorduroso, alimento ultraprocessado, etc. Então, você trabalhando de maneira em campanhas educacionais pode diminuir esse tipo de câncer. O cenário fica mais desafiador quando você tem um câncer como os cânceres cerebrais que não tem esse fator de risco tão desenvolvido. Aí o aspecto curativo, o aspecto de tratamento, é o único que a gente pode atuar. Dentro desse grupo, então, são só pessoas acima dos 45 anos, Guilherme? No nosso estudo teve pessoas mais jovens também, são todos adultos. Mas a incidência do câncer cerebral maligno ela é maior a partir de 40, 45 anos. E como fica esse tipo de pesquisa, por exemplo, com crianças? Então, crianças também há uma demanda muito grande. Se nós tivéssemos mais verba, uma das nossas iniciativas era abrir uma vertente de estudo em criança. Existem tumores malignos na criança, como, por exemplo, o meduloblastoma, né, que é um desafio enorme, né, populacionalmente também muito relevante. Essa terapia poderia ser aplicada para esse tipo de câncer, mas requer, obviamente, um outro estudo, né? Do lado da ciência, do lado da medicina, a gente sabe o que fazer, mas a gente age conforme a verba disponível, né? Infelizmente. Quer dizer, as possibilidades existem, né? São muitas e há muito interesse do nosso lado, de todos os pesquisadores e médicos envolvidos nesse contexto, de que tenhamos mais verba para possamos avançar mais rapidamente. A gente sabe que o Estado de São Paulo, ele acaba ditando, digamos assim, né, algumas regras ou algumas tendências para todos os outros estados da federação, né?
Mas qual a importância do Estado de São Paulo capitanear uma pesquisa como essa, aí pensando então em relevância internacional? Olha, o Estado de São Paulo sempre foi um centro formador de pessoas. Se você vê grandes cientistas em outras unidades da federação, é muito provável que quase todos eles tenham passado algum momento numa das unidades de pesquisa, universidades aqui de São Paulo, ao longo de suas carreiras. Então, a intersecção, a comunicação entre cientistas é muito grande, né? Esse intercâmbio. Então, o Estado de São Paulo é um centro importantíssimo de formação de pessoas, que infelizmente, às vezes saem do Estado de São Paulo, saem do Brasil e vão para o exterior e não retornam. Não retornam. Eu vou lhe dar um cenário. Eu fiquei na Alemanha 10 anos e eu trabalhava de um lado, eu fiz parte em algumas pesquisas de célula-tronco, etc. E conheci pesquisadores do mundo inteiro, obviamente. E me chamou a atenção uma situação de um indiano e de um chinês, porque estavam fazendo pesquisas ali avançadas naquele mesmo laboratório que eu. E a situação que eles colocavam era o seguinte: bom, quando eu acabar minha pesquisa aqui na Alemanha, eu vou voltar ao país, eu vou ter uma vaga de professor na universidade que eu me formei. Eu vou ter verba para a minha pesquisa, eles inclusive vão comprar os mesmos equipamentos com os quais eu estou trabalhando aqui, né? Ou seja, a pessoa, e vou ganhar uma casa, o chinês ainda falou que ia ganhar uma casa na cidade onde ele ia trabalhar. Então, esse é o investimento que o país faz para reverter para a população. Para que os seus pesquisadores não fujam. Ao passo que eu estava num grupo de 22 brasileiros, que foi numa bolsa de intercâmbio no início para a Alemanha, e 30% desse contingente ficou na Alemanha. Por que ficaram na Alemanha? Aqui não tem vaga nas universidades, olha a greve na USP que está acontecendo, é difícil contratar professores, as vagas não são recicladas, não é? É uma realidade. Quando consegue o cargo, a pessoa às vezes não quer parar de trabalhar na iniciativa privada para ficar de dedicação exclusiva na universidade, não consegue levar adiante sua pesquisa, não tem garantia de que vai comprar os equipamentos para continuar trabalhando, bolsas para os seus alunos de pesquisa, mas a gente assina um documento com as agências de pesquisa que a gente tem que passar no Brasil o mesmo tempo que a gente passou fora. Então, olha, enquanto o chinês estava dando lá, o governo chinês dava casa, vaga na universidade, sei lá, o Brasil dá um papel para assinar e fala, passa aqui o mesmo tempo que passou fora. Mas quem paga o meu salário? Não, isso não está no papel. Então, a gente exige demais e dá de menos. E é essa realidade que se impõe e os pesquisadores brasileiros vão para fora. Então, a gente é vergonhosamente o maior exportador de cabeças do mundo. A gente paga o ensino básico, o fundamental, o médio, o ensino superior, paga pós-graduação, e quando o profissional está tinindo para introduzir novas tecnologias, para abrir sua empresa aqui no Brasil, ou o que quer que seja, ou lecionar na universidade, ele é contratado por um órgão de fora, seja privado ou público, que acaba sendo mais vantajoso, e ele sai do Brasil. Se a gente revertesse essa tendência de exportação de cabeças, o desenvolvimento da ciência no Brasil iria crescer exponencialmente. É uma lógica que o atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Varran, tem tentado mudar, né? Justamente tentar manter um pouco aqui. Pelo menos a gente entende melhor o problema agora. Há pouco tempo a gente nem falava sobre esses problemas. Mas por onde começar, Guilherme? Eu acho que a gente tem que abrir mais vagas nas universidades. A gente tem que colocar critérios mais claros de admissão, pegar pessoas que tiveram experiência no exterior, que possam trazer, agregar alguma tecnologia para o país, não é? Tornar os concursos mais transparentes, mais dinâmicos, né? Para que a ciência tenha essa reciclagem. Então, e do lado das agências de fomento e das universidades, criar planos de carreira para os seus novos professores ou os seus novos contratados. E nesse sentido, como que o legislativo consegue ajudar? Ou criar mecanismos que ajudem isso?
Olha, daqui que saem as leis, então eu acho que as leis que disciplinam concursos públicos e planos de carreira nas universidades têm que sair daqui dessa casa. Eu acho que talvez o caminho inicial, talvez o pontapé inicial seja da Casa Legislativa e não do Executivo, talvez. Né? O próprio orçamento, a gente pode falar, porque ele passa por aqui, ele é discutido aqui, né? O orçamento do Estado. O orçamento também, Sim. Mas o orçamento ele vai para onde a estrutura já está montada, para os profissionais que estão ali, né? Mas se a gente quer reciclar a ciência, atrair pessoas de fora e assim por diante, talvez a gente tenha que criar regras, leis mais modernas, né? Perfeito. Guilherme, olha, eu gostaria de agradecer demais a sua presença hoje aqui, todos os esclarecimentos. A gente deseja sempre, né, que a ciência evolua o mais rápido possível e sempre em favor da população, que é o que acontece. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. No Alesp em Pauta de hoje, nós conversamos então com Guilherme Lepski, já agradecendo demais também a sua presença. Até o próximo programa.